Olá, eu sou a professora Ellen Cordeiro, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e hoje, falando ainda sobre a fisiologia humana, nós vamos conversar um pouco sobre a fisiologia do sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino, ele é composto basicamente pelos testículos, escrotos, epidídimos, ductos deferentes, glândulas sexuais acessórias, pênis e prepúcio, onde os testículos, protegidos nessa bolsa escrotal, visto que o testículo humano é extraabdominal, é responsável, como nós vamos melhor detalhar, pelas funções de espermatogênese e de androgênese, melhor dizendo, a função endócrina, sendo esses testículos, portanto, as gônadas masculinas. Os epidídimos, que ficam localizados próximos a esse testículo, se dividem em cabeça, corpo e cauda do epidídimo, e é o local onde vai ocorrer a maturação espermática e o armazenamento das células espermáticas, até que essas sofram emissão e ejaculação na cauda do epidídimo. E os ductos deferentes são os ductos de condução desses espermatozoides desde a cauda do epidídimo até a uretra pélvica, enquanto que as glândulas sexuais acessórias são as responsáveis pela produção do plasma seminal, da maior porção do plasma seminal, cerca de 99%, sendo esse plasma seminal responsável por nutrir, tamponar, conduzir as células espermáticas até o exterior do trato reprodutivo desse indivíduo, né, por meio da ejaculação. O pênis e o prepúcio, sendo o pênis o órgão copulador desse macho, responsável pela deposição do sêmen no aparelho reprodutor da fêmea, enquanto que o prepúcio é a estrutura que o irá proteger, né, sendo uma evaginação de pele. Bem, o desenvolvimento do sistema reprodutor masculino, ele se inicia na vida embrionária, na vida pré-natal, a partir de uma estrutura derivada do mesodermo embrionário, que é a eminência genital. Então, daí se origina a gônada masculina e feminina, né? Então, a diferenciação ela vai se dar por meio da ação gênica, né? A expressão gênica. Então, no caso do macho, pela expressão do gene SRY, vai ter a diferenciação desse tecido como sendo um testículo. Por sua vez, a via genital interna masculina se origina por meio do desenvolvimento do ducto de Wolff, em virtude da presença da testosterona, em detrimento do ducto de Miller, que sofre um processo de atrofia em virtude da ação do fator inibidor mülleriano. E a via genital externa desse macho se desenvolve a partir do seio urogenital, assim também como o feminino, só que no caso do macho, por meio da presença do andrógeno. Então, dessa forma, a diferenciação sexual ela se inicia pela interferência do sexo genético. Então, a partir da expressão do sexo genético, nós vamos ter a diferenciação das gônadas, e aí a expressão do sexo gonadal, e, por fim, a expressão do sexo fenotípico, com a diferenciação das vias genitais interna e externa, como masculina ou como feminina, pela presença ou pela ausência da testosterona, respectivamente. Então, dessa forma, nós temos que ter a diferenciação do sistema nervoso como masculino e como feminino, inclusive. E aí a diferenciação desse hipotálamo como masculino se dá pela interferência dos andrógenos nesse sistema nervoso. Então, a ação, né, da testosterona no sistema nervoso central, no nosso hipotálamo, no caso do hipotálamo do macho, a exposição a esse andrógeno. Então, vamos focar aí nos testículos, né? Então, os testículos, eles são órgãos pares que ficam protegidos na bolsa escrotal e que têm a função espermatogênica, né, a produção dos gametas masculinos, que são os espermatozoides, e a função endócrina, com destaque aí para a função androgênica, a produção dos andrógenos gonadais, a produção dos esteroides gonadais, com destaque para os andrógenos. Então, a testosterona, a dihidrotestosterona, que são os hormônios sexuais predominantes nesse macho. Os testículos eles se organizam com a cápsula externa de tecido fibroso, que é a túnica albugínea, e que vai não só encapsular esse testículo, como invaginar no seu parênquima, formando os septos que vão organizar os túbulos seminíferos.
Os túbulos seminíferos, por sua vez, são as unidades histológicas básicas, a unidade funcional, né, básica também desse testículo, visto que é nesse túbulo seminífero onde vai ocorrer o processo de espermatogênese. Lembrando que a espermatogênese ela só se dá com o advento da puberdade. Então, antes da puberdade, nesse tecido dos túbulos seminíferos, nós vamos ter apenas a membrana basal, a presença das células que vão corresponder futuramente, né, com o advento da puberdade, as células de Sertoli e as espermatogônias. Então, as células primordiais, as células ainda germinativas, ainda sem diferenciação qualquer. Apenas com o advento da puberdade, e aí desencadeando a espermatogênese por ação de fatores hormonais, por hormônios, por fatores de crescimento, é que nós vamos ter essa diferenciação das espermatogônias nas outras linhagens de células germinativas até espermatozoide. E o tecido intersticial, que fica externamente aos túbulos seminíferos, e é onde nós vamos ter a presença de vasos sanguíneos, de nervos e um grande número de células de Leydig, que são as células responsáveis pela produção da testosterona. Então, ela tem função endócrina. O controle desse sistema reprodutor, seja ele masculino ou feminino, é um controle neuroendócrino. Então, a gente vai ter aí, particularmente, o controle desencadeado pelo circuito testicular, onde nós temos o GNRH, hormônio liberador de gonadotropina, produzido no hipotálamo, chegando até a adenohipófise por meio do sistema porto-hipotalâmico hipofisário, e estimulando nessa adenohipófise, a produção de FSH e de LH, que é o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, que, por sua vez, vão agir nos testículos, estimulando a função testicular, como a gente vai ver mais para frente, para a produção de testosterona, de inibina, de ativina, de estrógeno também. Então, esse é o circuito básico. Além disso, nós vamos ter a interferência de outros hormônios, como a ocitocina, que vai auxiliar no processo de ejaculação, a melatonina, também, apesar de ser o hormônio do sono, né, ele marca esse ritmo circadiano e, consequentemente, ele acaba tendo interferência na reprodução também. A leptina, que é crucial para o processo reprodutivo, inclusive auxiliando no desencadeamento da puberdade, já vista que favorece a secreção do GNRH e, consequentemente, a ativação de todo o circuito testicular. O T3 e T4, que auxilia na produção dos receptores, né, que nada mais são do que proteínas, receptores de LH, então favorece a ativação das células de Leydig para a produção de testosterona, a prolactina, que favorece a interação do LH com o seu receptor, embora que em excesso vai prejudicar o circuito testicular, porque inibe a secreção do GNRH, e como efeito adverso, né, contrário a essa ação do circuito testicular, nós temos o ACTH e o cortisol, visto que a ativação do circuito envolvido lá com o processo de estresse, ele vai inibir a secreção de GNRH, consequentemente de FSH, de LH e a função testicular. Além disso, né, o controle nervoso. Então, nós temos aí a interferência do sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático, sobre as funções reprodutivas, tanto masculinas quanto femininas. Então, por exemplo, no processo de cópula, nós vamos ter a atuação nas suas diferentes etapas do sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático, para que haja a ereção, a emissão, a ejaculação. Então, são eventos que são influenciados. E o próprio libido, o próprio interesse sexual, né, do macho pela fêmea, ele é influenciado por esse controle neuroendócrino, visto que os níveis de testosterona vão fazer com que essa libido ela seja maior ou menor, e as respostas envolvidas nesses eventos copuladores também aconteçam de forma mais ou menos seja mais ou menos intensa, por conta da interferência que essa testosterona tem no limiar da excitação nervosa. Então, os níveis maiores de testosterona vai fazer com que ocorra um menor limiar de excitação e facilmente esse indivíduo que tem maior nível de testosterona, ele vai ter uma atração sexual, né, mais favorável, digamos assim. Isso não quer dizer que injetando testosterona vai ter o mesmo efeito. Não, até porque a gente vai ter um bloqueador, né, do circuito fisiológico. A gente vai ter um bloqueio
nesse circuito. Então, na verdade, isso vai acabar prejudicando. Então, aqui só mostrando como o evento da puberdade acontece. Então, a puberdade ela vai acontecer por meio da dessensibilização do hipotálamo à testosterona. Porque até o advento da puberdade, esse indivíduo ele tinha, nas suas células hipotalâmicas, muitas enzimas, né, uma quantidade exorbitante de enzimas, aromatase, 5-alfa-redutase, que transforma testosterona até estrógeno, ou até de hidrotestosterona, no caso da 5-alfa-redutase, e em estrógeno as aromatases, e eles tinham muito receptores para testosterona, para estrógeno e para hidrotestosterona. De forma que qualquer quantidade, pequena quantidade de testosterona produzida pelos testículos do macho, iriam causar um feedback negativo nessas células hipotalâmicas, prejudicando a secreção do GNRH e, consequentemente, de todo o circuito testicular. Com o advento da puberdade, o que vai acontecer é a redução desses níveis de enzimas, né, 5-alfa-redutase e aromatase presentes nessas células hipotalâmicas, e também dos receptores hormonais de estrógeno, testosterona, de hidrotestosterona, fazendo com que esse hipotálamo ele se torne menos sensível à ação bloqueadora da testosterona. Então, aquela quantidade que aquele indivíduo pré-púber tinha, né, a produção da sua testosterona circulante, ela agora é insuficiente para causar o feedback negativo. Então, esse hipotálamo, naquele nível de testosterona, ele vai continuar produzindo GNRH. Então, isso faz com que o nível de GNRH circulante ele aumente, consequentemente, o de FSH e de LH, e, consequentemente, o estímulo do testículo para a produção de testosterona. Então, os níveis de testosterona, por conta disso, nos animais púberes, nos indivíduos púberes, ele vai ser bem maior. Então, ele vai aumentando até que a gente tenha, nesse indivíduo, a maturidade sexual. E também se inicia aí, com o advento da puberdade, por conta desses aumentos dos níveis hormonais, a produção de espermatozoides, a espermatogênese. Então, portanto, a puberdade ela vai ser marcada por essas alterações fisiológicas que vão combinar com o processo de espermatogênese, onde são produzidos espermatozoides, né, passam a ser produzidos espermatozoides em quantidade e qualidade suficiente para fertilizar a fêmea. Aparece o interesse sexual desse indivíduo pela fêmea e também se intensifica o desenvolvimento do aparelho reprodutor, visto que até o advento da puberdade, esse desenvolvimento apenas acompanhava o desenvolvimento corpóreo, não tinha muita diferença entre indivíduos do sexo masculino e feminino. Então, com o advento da puberdade, com a interferência hormonal, o andrógeno, isso vai ser possível, além do aparecimento das características sexuais secundárias, então, vocalização vai ser alterada, crescimento de pelos, perda de cabelo também pode acontecer. Então, vai ter todas aquelas alterações na ossatura, musculatura, que são características do macho. Então, aqui melhor detalhando esse controle endócrino, né, na verdade, da reprodução desses indivíduos do sexo masculino. Então, como a gente já viu, quando o hipotálamo ele sofre a dessensibilização, a gente vai ter o aumento da secreção de GNRH. Esse aumento da secreção de GNRH chega até a adenopófise por meio do sistema porto-hipotalâmico hipofisário, e na adenopófise ele vai estimular de forma constante, né, contínua, de forma padronizada, digamos assim, não cíclica, a secreção de LH, que é o hormônio luteinizante, e de FSH, que é o hormônio folículo estimulante. O LH ele age nas células de Leydig, e facilitado essa sua interação pela prolactina. Ao agir nas células de Leydig, o que o LH vai fazer é intensificar a produção da testosterona, enquanto que o FSH ele age nas células de Sertoli, tendo por função ativar a 5-alfa-redutase e também aromatases. E aí essa enzima 5-alfa-redutase ela vai fazer a conversão da testosterona no principal hormônio, o andrógeno mais bioativo, que é a de hidrotestosterona, além também de, por ativação das aromatases, promover a conversão dessa testosterona em estrógeno, só que de forma menos intensa, logicamente, porque o hormônio masculino não é estrógeno, né? A testosterona, são os andrógenos, a testosterona, a de hidrotestosterona. E aí, esses andrógenos, junto com o próprio FSH, eles vão ativar o processo de espermatogênese. Além disso, a inibina, que é produzida por ação do FSH nas células de Sertoli,
ela vai fazer com que haja um feedback negativo, junto com o estrógeno também, para diminuir a secreção de FSH, assim como a própria testosterona. Então, quando aumenta os níveis desses hormônios, a gente tem um feedback negativo. Então, o feedback negativo da testosterona no hipotálamo acaba diminuindo a secreção de GNRH e, consequentemente, do LH e do FSH, e sobre a adenopause diretamente diminuindo a secreção do LH. Então, a gente vê que o circuito testicular ele funciona basicamente por feedback negativo. E quais as funções desse testículo? Então, a gente já comentou que a função testicular é tanto a função endócrina quanto a função exócrina. A função endócrina, basicamente, é a função androgênica, embora aqui não só ele vai produzir andrógeno, ele vai produzir diversos hormônios esteroides, entre eles os andrógenos, e também hormônios que não são esteroides, né? Hormônios peptídicos, como é o caso da inibina, da ativina. E a função espermatogênica, que é a função exócrina, a função da produção de espermatozoides, dos gametas masculinos, sendo essa diretamente dependente da função endócrina. Então, a função androgênica, a gente já comentou que ela ocorre no tecido intersticial por meio da produção de testosterona nas células de Leydig, por ação, né, por estimulação do LH. E aí, através dessa função androgênica, é que vai ser possível desempenhar a sua outra função, que é a função espermatogênica, onde o FSH e LH vão ser responsáveis por retomar, por desencadear, melhor dizendo, os eventos de divisões mitóticas e meióticas envolvidas no processo da espermatogênese, visto que no testículo, né, os machos, eles têm as suas espermatogônias, as suas células-tronco, digamos assim. E aí, essas células-tronco, essas espermatogônias, elas vão passar no processo de espermatogênese pela fase de espermatocitogênese, de espermiogênese e, finalmente, de espermiação. O que é a espermatocitogênese? Então, a espermatocitogênese é o processo de divisões celulares sequenciados. Então, nós vamos ter, inicialmente, um grande número de mitoses dessas espermatogônias, fazendo com que parte delas volte para ser um banco de células, né, tronco, e outra parte elas vão se diferenciar até espermatócito primário. Então, é uma célula que já entrou na divisão meiótica, não tem mais volta, né? Ela não pode mais sofrer mitose. Agora, essas células elas vão sofrer somente divisão meiótica. Então, esse espermatócito primário, ele vai estar na fase prófase 1. Então, já iniciou a divisão meiótica. Inclusive, ele deixa o que a gente chama de lâmina basal, né, do túbulo seminífero e passa para a lâmina abdominal, para que ele fique mais distante, isolado pela barreira formada pelas células de Sertoli, que é a barreira hematotesticular, para que não haja uma proximidade com o intestino, que é onde a gente tem o sangue, já que eles não são mais reconhecidos, eles vão começar a se dividir, seguir esse processo de divisão meiótica e não vão ser mais reconhecidos pelo organismo como uma célula própria. Então, eles são afastados, né, da base do tubo. Daí, esse espermatócito primário, né, ele passa para espermatócito secundário por meio da finalização da primeira divisão meiótica e, por fim, ele vai findar a segunda divisão meiótica passando para a espermátide arredondada. Então, a gente vai ter o espermatócito primário passando para espermatócito secundário. Esse espermatócito primário, ele ainda é uma célula 2N, mas ele já entrou no processo de meiose, ele já está na prófase 1. Já o espermatócito secundário, né, já completou a primeira divisão meiótica, ele já é uma célula N, mas ele não findou a meiose. Então, ele vai passar para a espermátide arredondada, findando essa divisão meiótica como espermátide arredondada. E essa espermátide arredondada, tendo findado a divisão meiótica, não tem o que mais fazer nesse processo de divisão, né? Ele não pode mais sofrer qualquer divisão. Então, agora é a fase de diferenciação, é a fase de espermiogênese. Então, aqui nós vamos ter a diferenciação dessa célula arredondada como uma célula alongada por meio da eliminação da maior parte do seu citoplasma, por meio da migração das suas organelas, né, caudalmente,
Então, a gente vai ter a formação do flagelo, da região mitocondrial, né, a peça intermediária com a bainha mitocondrial, a presença de acrosoma, a condensação do núcleo. Então, tudo isso vai acontecer nessa fase de diferenciação da célula, onde a gente vai ter a formação das espermátides alongadas. E, finalmente, por meio da liberação dessa célula, da remoção da maior parte do resíduo citoplasmático, liberando essa célula na luz do túbulo, nós temos o espermatozoide pronto pelo processo de espermiação, né, que é a liberação dessa célula lá do túbulo seminífero. Outra função androgênica é o desenvolvimento e a funcionalidade do epidídimo, dos epidídimos. Então, a cabeça, o corpo, a cauda do epidídimo, eles desempenham sua função também de forma dependente do andrógeno. É preciso ter níveis hormonais adequados para que essa função epididimária, que é justamente de maturar a célula espermática e de armazenar essa célula espermática, seja desencadeada. Porque a célula espermática que é espermiada na luz do túbulo seminífero, ela não tem fertilidade, ela não é móvel, então ela só vai adquirir essa capacidade quando ela é maturada na cabeça e na cauda do epidídimo, onde se faz a remoção, inclusive, do fluido testicular, que a torna assim, e nós temos toda uma alteração estrutural e funcional dessa célula espermática, né, inclusive aumentando a condensação nuclear, removendo determinados componentes de membrana, que fazem com que ela se torne fértil e móvel, e finalmente ela é armazenada na cauda do epidídimo até que sofra o processo de emissão, de ejaculação, que seja eliminada, né, que seja liberada. E isso só é possível por ação dos andrógenos nesse órgão. Também a função dos andrógenos, o desenvolvimento e a funcionalidade das glândulas sexuais acessórias, que no ser humano basicamente são basicamente é a próstata, mas também tem o vestígio lá das glândulas vesiculares e das bulburetrais. Então, essas glândulas sexuais acessórias, por ação da testosterona, com o advento da puberdade, elas se desenvolvem significativamente e passam a ter a sua funcionalidade, que é a produção da maior parte do plasma seminal, que vai nutrir, proteger e conduzir as células espermáticas até o exterior. Também sendo função do andrógeno, o desenvolvimento das características sexuais secundárias, como já dito, né, alteração da vocalização, por conta da questão das pregas vocais que são alteradas, a musculatura mais desenvolvida, né, o efeito anabolizante, a ossatura também mais grosseira, criação de pelos, e mesmo o processo da cópula, né, como eu tinha comentado anteriormente, ereção, emissão, ejaculação, todos são eventos controlados de forma nervosa e influenciado pelo sistema endócrino, visto que a testosterona ele vai diminuir o limiar de excitação nervoso, promovendo uma resposta, né, mais favorável para esses eventos. E assim a gente finda esse momento. Até mais.